Então, dentro do tratamento dos quadros de colicistite aguda, nós teríamos duas vertentes, tá? Uma que dizia que o tratamento deveria ser feito num segundo tempo, e num primeiro tempo deveria ser instituído um tratamento clínico para tirar o paciente daquele momento agudo e fazer a cirurgia depois, tá? E a outra escola dizia que não, que tinha que tratar esse paciente com a cirurgia dentro das primeiras 24, 48 horas. Então surgiu um grande estudo na década de 80, na Clínica de Mayo, em que separou três grupos de pacientes. Um grupo era operado de 24 a 48 horas, o outro grupo era operado cerca de 7 dias depois, uma semana depois do início do quadro, e o outro grupo era operado mais para frente, em torno de 6 a 8 semanas. E o desfecho desse estudo, desse grande estudo, foi o seguinte: os pacientes operados com uma semana do quadro agudo eram os pacientes onde se tinha a maior dificuldade técnica durante a cirurgia, ocorreram as principais complicações, tá? E um risco muito alto de lesões iatrogênicas na via biliar. Então se passou a adotar por muito tempo essas duas vertentes, uma dizendo tratar clinicamente no primeiro instante e cirurgia mais para frente, e a outra que deveria se operar esse paciente com 24, 48 horas, tá? Da crise aguda, do quadro agudo, tá? Essa tendência de cirurgia 24, 48 horas é uma tendência que a gente vê hoje na maioria das equipes, tá? Isso tem algumas repercussões. Quais seriam? A redução dos custos para a instituição, o paciente não fica internado muito tempo para fazer a cirurgia, tá? Um menor tempo de doença, porque você resolve o problema em 24, 48 horas, ao passo que se você esfria o processo e o paciente vai operar 6 a 8 semanas depois, você mantém esse paciente esse prazo todo com a doença, com a patologia, tá? E a recorrência da colicistite aguda. É muito comum a gente ver pacientes que você trata inicialmente, clinicamente, o paciente melhora, obtém a alta hospitalar, fica bem, mas antes deste prazo de 6 a 8 semanas, que é o prazo requerido para você operar no segundo momento, esse paciente passa a apresentar outra crise de colicistite aguda, tá? Então esses seriam os principais benefícios de você fazer a cirurgia precoce dentro das primeiras 24, 48 horas.